Bora lá, galera. Vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando do São Paulo, São Lourenço e São Paulo. São Paulo perdendo na Sul-Americana no jogo de ida. Bareiro, né, marcou o gol do São Lourenço, né? São Lourenço que é uma equipe muito boa. Já tinha falado em outros vídeos já que o São Paulo deveria se alertar, né? O São Paulo é uma equipe muito boa, mas a equipe do São Lourenço conseguiu um resultado muito bom, 1-0 jogando em casa. Agora o São Paulo no Morumbi vai ter que tentar reverter esse resultado complicado, galera. E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva do Linha de Passe está falando sobre esse jogo do São Paulo. Eu queria também que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida do São Paulo na Sul-Americana. Por acaso, o São Paulo criou muitas chances, foi uma atuação espetacular do goleiro do Bahia. Então eu acho muito difícil que o São Paulo passe o jogo inteiro sem construir chances claras de gol no Morumbi. O confronto está muito aberto, mas ganhar do São Lourenço hoje em dia por 2-0 não é fácil. O São Lourenço é melhor que o Boca hoje, o São Lourenço é melhor que o Racing. Times que estão na Libertadores, para só citar algumas equipes. Mas o São Paulo está entrando num padrão, isso tem ficado claro em alguns dos últimos jogos, de falta de criatividade mesmo, de falta de jogo. Assim, falando sobre o que seria um outro esporte, parece um time que só pensa em se defender com a bola. Ter a posse para não ser atacado. Nisso, o São Paulo está tendo atuações especiais. Porque, de fato, tem conseguido na maior parte do tempo. Mas e aí? O futebol é muito mais do que isso, né? O futebol, na verdade, não é isso. Mas, André, só uma parte. Eu acho que tem uma explicação para isso. Como o São Paulo com o Dorival passou a ser um time que constrói muito por dentro, Sim. Cresceram com ele o Gabriel Neves, que se machucou, o Caleri saiu do time e não tem o jogador que faz essa parede para aproximação entre esses jogadores e o Luciano. Hoje, por exemplo, o Luciano jogou muito recuado. Exato. O São Paulo pareceu preso às posições. Talvez porque tenha sido estimulado pela comissão técnica a prestar mais atenção nisso, porque seria uma forma de se instalar no campo do adversário. Isso aconteceu. O que eu estranhei, nesses momentos, o São Paulo não ser mais agressivo na saída de bola do São Lourenço para tentar criar alguma coisa provocada perto da área do adversário. Isso não houve, mesmo quando o São Paulo tivesse posicionado para isso, né? Aquela cobertura curta, aquela tensão na saída de bola. O São Paulo não forçou isso, não tornou o jogo desconfortável para o São Lourenço em nenhum momento. E, assim, pareceu uma equipe apenas disposta a se mexer com a bola como se isso bastasse. Evidentemente não basta. Agora, a mudança de ambiente, São Paulo tem jogadores a colocar dentro do time, jogadores que estão chegando e, do ponto de vista da qualidade técnica, são jogadores que podem transformar a equipe. Mas ainda não no jogo de volta, você está falando no brasileiro. Para frente, né? Não o jogo de volta contra o São Lourenço, não estou falando de Copa Sul-Americana. Mas, ao mesmo tempo em que isso preocupa um pouco, eu acho que é relativamente natural que seja assim. Porque no processo de construção dessa maneira de jogar, não é possível, não é nem viável imaginar uma equipe que construa, que entre no sistema defensivo do adversário, que crie e que conclua. Sempre. Isso não vai acontecer. Porque o diagnóstico que eu vejo do São Paulo é assim, o São Paulo é um time que tem jogadores muito aplicados, muito disciplinados, muito bem treinados, mas você não pode considerá-los, na grande maioria, muito virtuosos tecnicamente. Especiais, né? Então, quando é onde vai entrar o Ramos e o Lucas. E aí eu acho que as duas contratações, elas são excelentes nesse aspecto. Eles vão dar um grau de técnica, de imprevisibilidade que o São Paulo precisa muito, e jogos como o de hoje mostram isso. E aí o que compensa um pouco isso normalmente é o ambiente que o Birner já colocou. Esse time no Morumbi, ele ganha um gás a mais que fora muitas vezes falta, né? E hoje o ambiente estava até contra. E o torcedor do São Lourenço, ele entende. O torcedor do São Lourenço, o time joga assim. Então o time vai passar longos períodos aqui no campo de defesa e tá tudo bem. E os caras cantando. Né? E cantando. O Calçado que estava lá chamou atenção para isso. Falou, o time está jogando assim, a torcida entende, a torcida vem junto e ponto final. Dito isso, o São Paulo perde a bola, o São Lourenço inicia um contragolpe, mas o São Paulo consegue fazer recomposição. Acho que o grande problema do gol é esse: o São Paulo volta, o São Paulo posiciona. Não é que o São Lourenço pega, o São Paulo não se arruma, não. O São Paulo se arruma e num erro de posicionamento toma o gol. Eu acho que esse que é o grande pecado do gol. Não é que o São Lourenço roubou a bola em 3 passes e chegou no gol, que poderia acontecer. Posicionamento do São Paulo. Né? Pois é. Então, olha lá, aconteceu. No jogo. Uma tabela dentro da área, isso é fatal numa situação como essa. Mas eu acho que tem uma questão aí. Eu entendo quando o Birner fala que, em primeiro,
um jogo muito igual, acaba que é só um gol, só que um jogo muito igual, que se seguisse 0-0, era muito melhor o São Lourenço. A tática dele, a ideia dele era aquela. E pro Morumbi com 0-0? Que é quando o Calçade fala. Sim, quando o Calçade fala. Eu não acho. Eu fiquei muito preso ao que o Calçade falou do início do jogo de. É isso, a postura é essa, era 70-30 de posse de bola, entrega a bola. Outra coisa que eu acho é que talvez a gente precise falar um pouco mais além do ambiente do Morumbi. O ambiente do Morumbi, ele joga muito a favor. Sim. Só que você vai ter 2 meses de semana consecutivos que você tem o mesmo cenário. Dificuldade para criar e precisa reverter. Dificuldade para criar e precisa reverter. Dificuldade para criar contra o São Lourenço, um time muito bem postado. Não é só se fechar, é bem postado, bem compactadinho. São Paulo não achava uma linha de passe ali. Ficava girando para lá, para cá, quase que um pêndulo a bola e não entrava. A bola não entrava. Há muito tempo o São Paulo não cria tão pouco. E vem de um jogo que tinha muito a bola, tinha um falso controle e também não criava contra o Corinthians. Aí vai ter isso semana que vem contra o São Lourenço e na outra semana contra o Corinthians. Ah, mas tem o Lucas e tem o Rames. Devagar. Mas no jogo contra o Corinthians. Devagar. Eu tô falando já para lá. Tem, devagar com o porque a gente não sabe como vai ser esse início. São 2 caras que têm capacidade de virar a perspectiva de São Paulo na temporada. Porém, se corre contra o tempo para ter no dia 16. Então seria início do trabalho. Sim. E semana que vem, você precisa fazer 2 gols. Fazer 2 gols no São Lourenço. Você falou aqui, não é simples. Você precisa fazer 2 gols no Corinthians. Não é simples. Então, acho que vai além... O jogo contra o Atlético, que não é um jogo fácil no final de semana. É que eu tô me apegando mais à questão da criação de reverter. No Morumbi, para o que precisa. Só uma curiosidade, a importância de você fazer 2 gols. A importância de fazer 2 gols, porque 1-0 leva para os pênaltis, e tanto o São Lourenço contra o Corinthians tem 2 goleiros pegadores de pênaltis. O Corinthians pode ser o caso. Não é que criou muito e esbarrou em alguma finalização melhor, uma grande atuação. Não está criando. Ele precisa criar para 2 semanas seguidas, e aí tem um peso emocional, tem um peso de estar em casa, tem um peso de talvez carregar uma eliminação por um confronto regional contra o Corinthians. Então, acho que só o Morumbi talvez não baixe e não tranquilize. Tem algo maior a ser observado na questão de São Paulo agora. Eu vou muito no que o André disse. Acho que o São Paulo é um time bem treinado, que tem noção do que faz, que o Léo falou. Um time tecnicamente comum para o jogo contra o São Lourenço. Acho que o São Paulo, mesmo sendo um time comum, o São Lourenço também não é lá aquele time. Eu acho que o ambiente pesa muito. Se o São Paulo fizer um jogo, por exemplo, similar ao de hoje, com o ambiente, acaba achando uma chance ou outra ali e consegue... Não sei se consegue fazer o gol ou não, depende do aproveitamento, mas acho que tem chance. E nos outros jogos, aí depende do que o Dorival vai querer fazer, porque ele não tem muito tempo para ficar preparando coisas tão diferentes assim. O São Paulo tem sua ideia de jogo. Teoricamente, o Lucas entra no lugar do Wellington Rato, joga pela direita ali. Vai ter que recompor, fazer quarteto no meio de campo, então tem que ver como está a parte física. E o Rames, se tiver condições, entrar do Luciano. Pensando no jogo de volta da Copa do Brasil, o Luciano está suspenso. Exatamente. Então a característica é jogar ali, atrás do Caleri, do lado esquerdo. Aí depende do que o Dorival quer, se vai com o Nestor, se vai com o Michel Araújo, se vai com o David. São jogadores totalmente diferentes. Um fecha mais o meio, outro constrói mais por dentro, o outro é mais força, velocidade. Então aí depende da avaliação do técnico. Assim. Mas ele não tem muito tempo para mexer na ideia de jogo do São Paulo para esses jogos do mata-mata. Quando ele pode fazer isso? No Campeonato Brasileiro. Final de semana, o Lucas está inscrito. Não sei qual é a condição atlética do Lucas, mas o Lucas pode jogar, por exemplo, no final de semana. Claro que colocaria. Claro, esse jogador precisa entrar no ritmo de jogo, precisa atuar. Talvez não 90 minutos. Não 90 minutos, o quanto a comissão técnica achar que ele está apto a jogar fisicamente, sem colocar ali em risco, tipo de situação. O Morumbi, provavelmente, sabendo disso, vai estar lotado de novo contra o Atlético. Vai estar lotado porque tem a apresentação dos dois, inclusive. E o Atlético precisa também do resultado. Então, o São Paulo não pode poupar sem tantos jogadores, talvez um ou outro com mais risco contra o Atlético. Para o São Paulo hoje, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil são mais importantes que o Campeonato Brasileiro. Agora, para a Copa do Brasil e substituição do Luciano com o Rames Rodrigues disponível, se constrói uma situação interessante em relação ao perfil do Dorival, né? Então, não convém falar se o Luciano estivesse apto a jogar, o que ele faria. Eu tenho convicção que o Luciano jogaria no Morumbi e o Rames ficaria no banco. Tá. Porque o Dorival não é um treinador que fura a fila. Gestor de elenco. Porque ele precisa do seu suporte. Tem toda a lógica. Dentro do vestiário e ele assim, o trabalho dele passa demais por isso. O sucesso dele passa demais por isso também. O Luciano não estando disponível como não está, ele tem um argumento
para lançar mão de um jogador que atuou no Real Madrid, na seleção colombiana, fez golaço na Copa do Mundo aqui no Brasil, é um nome internacional. Independentemente da condição física do momento, pode ser para 45 minutos, pode ser para meia hora, pode ser se ele falar eu quero jogar o tempo todo e tudo mais e tal. Mas mesmo assim, seria uma interferência na construção de time que ele está fazendo. Institucionalmente, o Luciano estando fora do jogo e o Rames sendo um jogador que atua ali, teoricamente a posição é dele, como que o São Paulo trataria a questão como clube, não só o Dorival. Eu fico interessado nessa... E se o Ramos tiver condição, o Lucas joga por dentro. Exatamente. Bom, no Flamengo, o Dorival teve que arcar com a lesão do Bruno Henrique, a cirurgia do Bruno Henrique, e aí pintou um Pedro e Gabigol, né? O Destino também trabalhou ali pro Dorival. O Destino parece trabalhando de novo. Vamos fazer mais um intervalinho aqui no nosso Linha de Passe e a gente volta já já. Linha de Passe oferecida. Galera, resultado ruim para o São Paulo, né? O São Paulo perde, né, em casa, né? E perde fora de casa, né? Perde na Argentina, né? E acabou se complicando na Sul-Americana. Agora vamos ver, né, como que o Tricolor vai conseguir reverter esse resultado no jogo de volta. O São Paulo volta a jogar agora na próxima semana, né? Próxima quinta-feira, 7 horas da noite no Morumbi, teremos aí São Paulo e São Lourenço definindo a vaga nas quartas de finais, para ver quem vai avançar para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Já temos, né, galera, novidade boa, né? O Lucas Moura já está no bid, né? Já pode atuar pelo Tricolor, mas eu não sei se o jogador já vai estar apto aí para poder atuar no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo também buscando vencer no Brasileirão, 2 jogos sem vencer. São Paulo vem de um empate na última rodada, tem 26 pontos, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes do jogo contra a equipe do São Lourenço, a equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Atlético Mineiro no Morumbi. São Paulo vai ter uma sequência aí de 2 jogos no Morumbi, contra o Atlético pelo Brasileirão e contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, dá aquela moral aí, galera, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.